Olá, tudo bem? Bom, eu quero falar hoje a respeito de um tema que é uma espécie de paradigma, né? Um tema limite para uma ciência como a biologia. Todas as ciências têm os seus temas limítrofes, aqueles temas difíceis de se definir, aquelas situações que são conflitantes, que são extremamente complicadas de se explicar. No caso da biologia, obviamente, esse tema é a origem da vida. Então, eu quero é, recordar, retomar algumas situações que envolvem esse tema de origem da vida. Bom, até o século XIX, você tinha duas situações bem distintas. Poderia-se acreditar que todos os seres vivos surgiam a partir de um outro que já existia através da reprodução, desde que eles fossem da mesma espécie. Mas também existia uma hipótese de que um ser vivo poderia surgir da matéria bruta, sem vida. Esse tipo de pensamento era conhecido como geração espontânea ou abiogênese. Bom, Aristóteles, há mais de 2000 anos atrás, já cultivou essa ideia. É, Ele acreditava que determinadas substâncias sem vida poderiam ganhar essa vida caso houvesse a participação de um princípio ativo, né? E esse princípio ativo ia dar a força capaz de comandar uma série de transformações. E essas transformações culminavam no surgimento de um ser vivo. Então, esse pensamento de Aristóteles perdurou e chegou a ser trabalhado também, bem posteriormente, à era cristã, inclusive gerando essa abiogênese de uma forma bem opositora àquilo que a gente acha que é normal. Bom, aí no século XVII, o biólogo italiano Francesco Redi se tornou o maior opositor dessa teoria da geração espontânea. Ele fez aquele experimento que juntava materiais biológicos como carne, restos de matéria orgânica em putrefação e guardou naquelas garrafas, naqueles potes que eram cobertos com gaze. Alguns e outros eram deixados descobertos. Bom, a ideia foi a seguinte: o material em decomposição era visitado pelas moscas que depositavam na carne os seus ovos. Os ovos eclodiam, destes ovos saíam os vermes, né? A partir de um certo momento, esses vermes eles se tornavam envelopados ou encasulados, né? Um aspecto de óvulo, de novo, né? Uma casca se formava, como se fosse um casulo, né? Depois que se formava essa casca, eclodia uma mosca. Então o Rédio foi o primeiro observador desse fato. Então ele desmistificou a ideia de que o verme nascia da carne em decomposição. Mas o golpe final para a ideia da abiogênese surgiu no século XIX mesmo, pelo francês Pasteur. O Pasteur trabalhou com caldos nutrientes. Esses caldos foram colocados em garrafas, essas garrafas foram fervidas, o caldo também, obviamente, e depois dessa esterilização, né, que foi feita com aquecimento e depois resfriamento, portanto foi uma pasteurização, né, foi criado o pescoço de cisne. E com essa experiência teoricamente simples, mas de uma genialidade de procedimento, o Pasteur conseguiu provar que os vermes, aliás, desculpem, que os micro-organismos estavam presentes na atmosfera e poderiam contaminar o caldo nutritivo. Então, desta forma,
ficou comprovado que os seres vivos só podem surgir de outros que já existem. Em 1936, Alexander Oparin propôs uma ideia para, pelo menos, demonstrar como o primeiro ser vivo apareceu. Uma vez que você tinha uma ideia de que a abiogênese não podia acontecer, mas você tinha que ter alguma explicação para o surgimento do primeiro ser vivo. E ele explica essa situação a partir da atmosfera da Terra primitiva, dos gases que existiam na Terra primitiva e as altas temperaturas, né, com descargas e centelhas elétricas daquela época, que acabaram proporcionando uma transformação desses gases antigos em aminoácidos. Isso na atmosfera. As chuvas traziam esses aminoácidos para o chão e depois a água transportava esses aminoácidos para os mares primitivos. Lá, esses aminoácidos formaram uma verdadeira sopa orgânica. Esta sopa orgânica, ela começou a se aglutinar, começou a se juntar e formar colóides, né? Agrupamentos de matéria orgânica juntamente com outras substâncias além da proteína, inclusive a água, e depois formaram os coacervados. Os coacervados não eram seres vivos, mas eram importantes aglomerações de matéria orgânica que aconteceram no mar primitivo, e essas aglomerações deram origem ao primeiro ser vivo, depois de uma evolução que até agora é indeterminada. Porém, o importante do conhecimento do coacervado é saber que esta organização foi espontânea. E ela foi feita a partir das substâncias e da situação que existia na Terra primitiva. Não foi nada além disso, segundo Oparin. Portanto, apesar de nós não acreditarmos na geração espontânea para as situações dos dias atuais, nós podemos aceitar que o primeiro ser vivo tenha surgido através de uma geração espontânea, porque é uma das maneiras de se justificar o surgimento da vida no planeta Terra, ok? Então é isso. Tchau.